Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no livro do Êxodo, capítulo 32, versículos do 1 ao 9. E a palavra de Deus diz assim: Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: Faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Arão respondeu-lhe: Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e trouxeram-nos a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou: Amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. O Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque se corrompeu o povo que tirastes do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi, fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, diante dessa palavra, dessa leitura que nós acabamos de ouvir, nós vemos que o povo de Israel havia se desviado dos planos de Deus. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que o pecado que o povo de Israel cometeu foi um pecado tremendo, conhecido como o pecado da idolatria. Eu já falei isso em alguns vídeos anteriores, que não é idolatria você ter a imagem de um santo em casa, não é idolatria você ter um quadro, uma imagem da Santíssima Virgem Maria em casa, até porque nessa época nem se falava dos santos que nós temos na atualidade, nem se falava da Virgem Maria, a Virgem Maria nem existia nesse contexto. E a palavra de Deus é muito clara que o pecado aqui foi desviar, foi um sentimento, uma paixão desordenada a ponto de retirar o culto de adoração devido somente a Deus e o direcioná-lo para um falso ídolo, um falso Deus, que era aquele bezerro de metal fundido. Qual que é o cerne dessa palavra? Ela é muito clara que Moisés, durante 40 dias na presença de Deus no monte, o povo não sabia o que havia acontecido com Moisés, por isso que eles dizem: esse tal de Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele, ou seja, não tem ideia do que aconteceu, ele está 40 dias lá, não sabemos se ele vai descer, se não vai, então nós precisamos de um Deus para adorar, para seguir. Então seduziram o irmão de Moisés, Arão, e com seus objetos de ouro pediram que ele fizesse um bezerro de metal fundido para que eles pudessem adorar, ou seja, prestar um culto devido somente a Deus. Aí está o erro e o cerne dessa passagem que muitas pessoas interpretam de forma fundamentalista, sem contexto. Por quê? Um texto fora do contexto serve de pretexto para protestar. Eu vou repetir para você. Um texto fora do contexto serve de pretexto para protestar. O que muitas pessoas fazem? Pegam essa passagem do Êxodo e começam a vomitar em cima de nós católicos, dizendo que nós somos idólatras, que nós adoramos imagens, que nós adoramos a Virgem Maria, que devemos adorar somente a Deus. Já falei sobre o culto de adoração, sobre os cultos que nós prestamos na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vou falar isso novamente porque nós não precisa, mas a palavra de Deus é muito clara. O erro está na palavra, primeiro no sentimento, na paixão desordenada e segundo, nas palavras infelizes que o povo de Israel disse diante daquele bezerro de metal fundido. E que frase foi essa? Eis, ó Israel,
o teu Deus que te tirou do Egito. Veja que essa frase sai da boca do povo de Deus, que havia saído da terra da escravidão, estava rumo à terra prometida, e eles liberaram essa palavra diante de um ídolo de metal fundido, que era aquele bezerro de ouro. E nós vemos que o que acontece nesse pecado, o que eles fizeram nesse pecado? Eles renegaram o próprio Deus e deram vazão às suas paixões desordenadas. E neste dia do Retiro Quaresmal é necessário entendermos que quando deixamos as nossas paixões, que as nossas paixões nos dominem, acabamos nos afastando de Deus e do seu chamado, da sua missão para nós. Perceba que a idolatria ela é tão grave e tão séria que, além de ser um culto desordenado, uma paixão desordenada, ela rouba de Deus o culto devido a Ele, que é o culto de adoração. Ela rouba a adoração devida somente a Deus e direciona a uma pessoa, direciona a um objeto, direciona a um ídolo. Perceba que nessa palavra, nessa passagem que acabou de ser proclamada, ela é muito clara e muito simples. Qualquer pessoa pode entender que o problema aqui não está na imagem, mas na paixão desordenada em direcionar o culto de adoração devido somente a Deus, aquele bezerro de ouro, atribuindo aquele bezerro de metal fundido as graças que Deus havia operado no meio daquele povo. Ou seja, agora sim, esse é o nosso Deus, esse bezerro é o Senhor da nossa vida, esse bezerro nos tirou da terra da escravidão, este bezerro nos libertou das mãos do faraó. Ou seja, eles começaram a atribuir ao bezerro tudo que deveria ser atribuído somente a Deus. E não para por aí. Perceba que a idolatria ela é um pecado tão grave, tão profundo, que ela não para em si. Ela começa a nos puxar para outras realidades mais perigosas. No caso do povo de Israel, eles se deixaram levar pelo pecado de idolatria. Este pecado não veio sozinho, como eu acabei de dizer, pois um pecado acaba levando ao outro. Além do culto de adoração, aliás, um culto de idolatria, aquele bezerro de metal fundido, mas como se não fosse suficiente ferir o coração de Deus, ferir os mandamentos de Deus, ferir a lei de Deus, se afastar da aliança com Deus, romper a intimidade com Deus, nós vemos que aquele povo foi mais além. Além de querer construir um falso Deus, um ídolo falso, um Deus falso ali, nós vemos que aquele povo ele foi comer e beber, ou seja, foi se divertir. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que a menção do banquete no versículo 5 possivelmente incluiria ritos idolátricos e de orgia, imitando outros povos. Com esses detalhes, é claro que o pecado de Israel é muito grave, tendo abandonado radicalmente o caminho marcado pelo Senhor. Veja que, como se não bastasse, aquele povo deixar ser dominado pelas suas paixões desordenadas, desenfreadas, fora da natureza de Deus, e começar a atribuir aquele animal de metal fundido, aquele bezerro de metal fundido, um culto de adoração devido somente a Deus, não parou por ali. Aquela idolatria levou aquele povo a pecados maiores e começaram a beber, comer, a se relacionar, e com certeza naquele meio ali deve ter acontecido orgias, uma sexualidade desenfreada, uma sexualidade desordenada. Começaram a comer, beber, se embriagar, se dar, se entregar às suas paixões. E olha que isso partiu do quê? Do culto de idolatria, de uma adoração desordenada, desenfreada, que deveria ser dedicada somente a Deus. E quando eles fizeram isso, o que aconteceu? Eles quebraram a aliança antes mesmo dela ter começado. No dia de hoje, nós queremos pedir ao Senhor a virtude da temperança, lutando contra essas paixões que têm roubado o nosso coração do próprio Deus. Dessa forma, nos exorta assim o Catecismo da Igreja Católica, que diz assim, no parágrafo 1809, a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. Ou seja, nós queremos pedir a Deus a virtude da temperança, essa graça do equilíbrio, de poder equilibrar, de poder amarrar essas paixões, de dominar essas paixões, não permitindo que elas nos dominem. Perceba que quando nós começamos a ser dominados
pelas nossas paixões, pelos nossos sentimentos desordenados. Qualquer ser humano, meu irmão, minha irmã, está sujeito a todo tipo de pecado. Quando nós deixamos que as paixões nos dominem, nós deixamos de agir como seres humanos para começar a agir como animal por instinto. Santo Agostinho nos ensina que cada homem luta na sua alma contra um exército. Os inimigos são a soberba, a avareza, a gula, a sensualidade, a preguiça. E é difícil, acrescenta o santo, que esses ataques não nos produzam alguma ferida. Não obstante, também temos a certeza da vitória se lançamos mãos dos recursos que o Senhor nos deu: a oração, a mortificação, a sinceridade plena na conversão com o sacerdote, a ajuda do nosso anjo da guarda e, sobretudo, da nossa Mãe Santíssima Virgem Maria. Ou seja, nós temos recursos, nós temos armas, nós temos meios para repreender, dominar e amarrar as nossas paixões, para que elas não venham a nos dominar e não nos tornemos escravos das nossas paixões, das nossas delícias, para que isso não venha a roubar de Deus o culto devido somente a Ele, o culto de adoração. Quando nós somos tomados pelas paixões, nós desviamos o culto devido somente a Deus e começamos a prestar um culto de adoração a outros deuses. Nós começamos a fazer do nosso corpo um comércio. E hoje nós queremos pedir ao Senhor essa graça da temperança, essa graça do equilíbrio, essa graça do domínio sobre as nossas paixões, sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, e pedir ao Senhor que nesse dia reine sobre nós a vontade de Deus, os sonhos de Deus, os desejos de Deus no seu e no meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.